Então, pessoal, vindo aqui para a bancada, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu montei esse controller aqui apenas para mostrar para vocês como é que vai funcionar e aplicar as dicas que eu quero passar para vocês. Pode se aplicar também essas dicas em computador gamer, eu coloquei até uma placa de vídeo aqui, mas mesmo assim, se você tiver um computador um pouco mais avançado, com um gabinete um pouco mais avançado também, essa dica também se aplica para você. Ok, meu PC não está ligando, o que a gente vai fazer primeiramente? Checar as conexões externas e internas. As externas você conhece que é este cabo aqui, ó, e a tua tomada. Eu sei que pode parecer meio básico isso demais, mas realmente pode fazer diferença, porque a gente vai checar a grande parte dos problemas aqui, então é interessante você colaborar. A primeira coisa a se fazer então é ver se está conectado o cabo da fonte. O cabo da fonte é esse aqui, um cabo um pouco mais grosso que está atrás do seu computador. Ele vai conectar diretamente na fonte e você tem que checar se ele não está meio solto. Se ele estiver meio solto, tenta reconectar ele e tenta ligar o computador. Não ligou? Beleza. Outra coisa também, veja se a fonte está ligada, tá? Ela tem aqui e tenta ligar teu computador. Não ligou? Beleza. Se você tiver, não é obrigatório, mas se você tiver para testar, seria interessante um outro cabo desse daqui, ó, pessoal. Se você não tiver outro cabo desse aqui, não tem problema. Mas se você tiver, teste com outro cabo desse, porque talvez por alguma razão pode ter queimado ou algo do tipo, mas é pouco provável. Ok, Bruno, já testei isso aí que você falou, mas não deu certo. E para finalizar a questão de conexão externa, testa em outra tomada, tá? Coloca o cabo aqui na fonte, testa em outra tomada, ou testa em outro fio de linha, caso você tenha, ou outro T, porque o T também pode ter queimado. Mas ok, se não for teu caso, fique tranquilo, vamos prosseguir com as dicas. Agora vamos fazer o seguinte, você vai retirar seu computador da onde você está e coloca numa mesa que tem um plano para você poder mexer nele com maior facilidade. Então o que você vai fazer? Você vai abrir a tampa lateral para você ter acesso ao hardware interno do computador para a gente poder checar as conexões internas. Então como é que você vai fazer isso? Com uma chave de fenda, uma chave Phillips na verdade, você vai abrir esses parafusos que tem ao lado, eu já abri no caso, né? Mas fica aqui e aqui um parafuso. Nesses parafusos você vai abrir. Depois que você tirar esse parafuso, você vai fazer isso aqui e vai abrir o seu computador. Eu só montei esse computador aqui para mostrar para vocês as dicas, então se tiver faltando uma coisinha ou outra, meio, né, não reparem, tá? Já temos acesso às conexões e a hardware interno do computador, como placa-mãe, processador, a placa de vídeo, fonte de alimentação e o HD, certo? Fechou, Bruno. O que a gente vai fazer agora? Agora eu quero trazer vocês um pouco mais perto para mostrar para vocês os procedimentos que iremos fazer. Você pode deitar teu computador desse jeito aqui, ó, para ficar melhor, para a gente poder mexer nele. Como você pode conferir, o computador já está aberto. O que a gente vai fazer agora? Agora iremos checar as conexões internas do nosso computador, que são quais? Essa daqui e essa daqui, certo? Essas aqui são as principais para o PC ligar. Essa conexão aqui é da fonte, certo? Que vai conectado na placa-mãe e que dá energia da placa-mãe para ela poder dar inicialização, certo? Então você tem que verificar se essa conexão aqui está 100% conectada. Realmente muito importante, porque se ela não estiver muito conectada, olha só, essa aqui também não tá, ó. Eu já meio que vacilei aqui também, ó. Então você tem que ver se ela realmente está bastante conectada. Se ela não tiver 100% ali, aperta ela para ver se ela vai. Isso também pode ser uma razão de o PC não ligar. Esse aqui é chamado de 24 pinos. Esse cabo aqui é o de 24 pinos, que é o alimentador direto da placa-mãe. Esse aqui ao lado é o cabo do processador, certo? Eu vou até mostrar aqui para vocês ao lado, olha só. Esse aqui em cima, ou fica aqui do lado, ou aqui em cima, é o cabo do processador, que é o cabo de 12 volts, que alimenta o processador. Veja se ele também está 100% conectado e se ele está conectado do lado correto. Porque ele tem essa abinha aqui, ó, e você tem que conectar exatamente igual está ali mostrando no conector, olha. Ok, Bruno, já vi essas duas conexões e não é. O que pode ser mais? Outra coisa que pode realmente ser esse problema de não ligar é o botão de power do computador. Como assim? Quando você clica aqui no botão de power do computador, para você poder, obviamente, ligar o seu PC, quando você clica aqui, ele vai dar um comando para a placa-mãe que está aqui embaixo, olha só, que se chama Power SW. Essa conexão aqui, ó, ela vai fazer um curto na placa-mãe que faz ela ligar. Então por isso quando você clica no botão aqui de iniciar, ela vai dar aquele curto na placa-mãe para poder iniciar. Tá vendo essas conexões aqui? Que com certeza você tem na sua placa-mãe, ou aqui mais pro lado, com certeza tem na sua placa-mãe, certo? Então é interessante você dar uma olhada se o Power SW está conectado. Então olha só, aqui nós temos vários botões, e esses botões aqui são do painel frontal do gabinete. Nós temos aqui o Reset, tal, o Power SW, e o Power SW, pessoal, você vai ter que realmente ver se está correto. Se está correto e se não está desconectado. Pode vir que venha desconectar ou algo do tipo assim, você mexeu no teu computador, desconectou, ou sei lá, tá meio frouxo. Eu vou deixar para vocês um esquema aí para você poder como que reconecta o Power SW. No caso dessa placa-mãe aqui, ó, no caso dessa placa-mãe ali, ó, tá ali, ó, Power mais e Power menos, que no caso seria aqui. Fechou, olha lá, conectei o Power SW, tá 100% conectado, então quando bater o botão de iniciar o computador, ele vai dar o curto na placa-mãe para poder iniciar.
Uma outra dica também direcionada ao Power SW, ali naquela conexão do botão do gabinete, você pode fazer o seguinte, para você ver se realmente não é o teu botão que está queimado ou algo do tipo assim, vai retirar o Power SW e vai conectar uma chave de fenda ou uma chave Phillips ali no lugar do Power SW, certo? Desse jeito aqui. Provavelmente o seu PC é para ligar. Se ele não ligar, não é do Power SW e nem do botão. É outro problema que a gente pode conferir, que a gente vai conferir agora. Vamos lá. Ok, Bruno, já fiz isso aí, também não é. Então assim, 70% dos casos que não liga o computador, que eu já peguei clientes que realmente era isso, eu fui direto nisso porque eu já sabia o que era a fonte de alimentação. A fonte de alimentação queimada não vai ligar teu computador porque ela é responsável por alimentar o seu PC. Então se ela estiver queimada, obviamente, não vai ligar. Ok, Bruno, como é que eu vou saber que a minha fonte queimou? Existem duas maneiras de você saber que tua fonte queimou. A primeira coisa é a forma visual. Se a sua fonte tem esse parâmetro que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Se a sua fonte se parece com isso daqui, ó, por exemplo, com esses cabos aqui meio amarelados e vermelhos e tal, ou se a sua fonte é uma fonte aquela cinza ou algo do tipo, que tem um pouco menos de qualidade, que tem lá 200 watts, 300 watts ou algo do tipo, essas fontes elas são de má qualidade e elas são muito mais comuns em dar problema ou queimar. Então quando um cliente vem aqui e fala pra mim, Bruno, meu PC não tá ligando, aí eu bato o olho na fonte dele e é uma fonte daquela cinza ou uma fonte dessa aqui, por exemplo, que não tem qualidade. Aí eu vou direto trocar a fonte e funciona o PC novamente, tá? Porque a fonte dele queimou. E essas fontes aí, usando mesmo no dia a dia, sem forçar muito, assim, entre aspas, com componentes mais avançados, ela queima do nada. Você consegue. Olha só, galera, se a tua fonte tiver esse chavezinho de bivolt aqui de 115 e 220, provavelmente ela queimou. Por quê? Porque ela não tem o PFC ativo, então qualquer pico de energia que tenha, ela pode ir embora rapidinho, tá? Essa é a minha etapa favorita. Então essa aqui é uma fonte que ela não tem qualidade, ela diz na caixa que tem 500 watts, mas provavelmente não tem nem 350, tá? Então se tua fonte parece com isso daqui e tem esse coisinho aqui, ó, de bivolt, com certeza pode ser tua fonte aí que tenha queimado. A segunda forma de você testar se a fonte está queimada de fato mesmo, é você retirar essa fonte aqui do seu computador, ou na verdade não precisa nem retirar. Retira ela de todos os componentes, como por exemplo aqui do processador, retira isso daqui, retira esse daqui também, aqui do HD se tiver alguma conexão, retira também. Se você tiver leitor de CD e DVD, retire, e da placa de vídeo também. Se tiver um conector aqui, você pode retirar. E aí com esse cabo de 24 pinos aqui, ó, que é esse daqui, por exemplo, você vai fazer exatamente isso que eu fiz, que se chama jumper. É uma das formas de você testar se realmente a fonte está funcionando. Como é que funciona esse jumper aqui? Nós iremos colocar um clips aqui, ó, de papel mesmo, bem simples. Iremos colocar esse clips ali naquele fio verde, em algum fio preto, pode ser em qualquer fio preto. Coloquei aqui no mais da ponta aqui para ficar melhor, mas você pode colocar em um fio verde e no fio preto, certo? Desse jeito aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai ligar a fonte de alimentação. Se eu conectar a fonte na tomada e funcionar, ela não está queimada, obviamente. Agora, se eu conectar na tomada e ligar ela aqui e ela não funcionar, com certeza a sua fonte de alimentação está queimada. Olha só, conectei ali, vamos ligar a fonte para ver? Vamos lá. Olha lá, ligou. O jumper faz com que a fonte ligue, aí você consegue conferir se a fonte está queimada ou não. No caso dessa aqui não está queimada, certo? Mas se a sua não ligar, pode dizer adeus sua fonte e com certeza ela queimou, você vai ter que trocar ela. Ah, e avisando rapidinho para vocês aqui, se você quiser aprender a montar seu próprio computador e escolher sabiamente suas peças que você vai montar no seu PC e lojas e tudo mais, se quiser conhecer realmente esse mundo do hardware, eu vou deixar meu curso de montagem na descrição do vídeo para você poder sozinho montar seu computador e fazer aquela troca de peças que você sempre quer, sem depender de técnicos ou daquele seu primo que manja mais do que você. Ok, Bruno, já fiz de tudo que você pediu aí, a minha fonte tá ligando, tá tudo certo aí. Já tentei o outro no gabinete, já tentei a fonte tá ligando normalmente e não é a fonte, então o que é que pode ser? Agora nós iremos fazer o seguinte, pessoal. Se você quiser prosseguir aqui, você vai ter que isolar seus componentes e testar apenas a placa-mãe. Como assim, Bruno? O que eu vou fazer aqui agora? Você vai retirar as memórias RAM, que as memórias RAM são esses módulos, esses pentes aqui verdes, como vocês podem conferir, ó. Tirá-las do seu computador, da sua placa-mãe, certo? Depois que você tirar as suas memórias RAM, você vai retirar a sua placa de vídeo, que é essa placa aqui que está conectada na placa-mãe também. Você vai desparafusar aqui. Se ela tiver alguma conexão de fonte, você vai retirar a conexão de fonte. Retire sua placa de vídeo com cuidado, ok? Depois que você retirou sua placa de vídeo, você vai tentar ligar a tua placa-mãe. É verdade. Se a tua placa-mãe ligar depois que você retirar sua placa de vídeo e suas memórias RAM, provavelmente é alguma coisa na tua placa de vídeo ou memória RAM, algo do tipo. Agora se sua placa-mãe não ligar, né, não ligar o cooler do processador ali, a fonte e tudo mais, ligando pelo Power SW aqui, cara, provavelmente é alguma coisa que está em curto na sua placa-mãe. Eu quero contar pra vocês uma história que provavelmente vocês já viram aqui, se você é inscrito recorrente no nosso canal, que é dessa placa-mãe aqui. Eu comprei um PC no Mercado Livre, certo?
E acho que eu paguei uns R$1.000 e poucos, R$1.040, R$1.140. Esse vídeo já está com mais de 200 mil visualizações, então provavelmente você já viu. O PC chegou, fui testar e ele não ligava, não ligava. Eu falei assim, pô, deve ter sido a fonte que queimou, não é possível, certo? Porque o vendedor tinha me vendido com o PC funcionando. Aí eu fiz exatamente esse método aqui que eu falei pra vocês, ó, do jumper da fonte, pra ver se ia funcionar, e a fonte ligou. Eu falei assim, nossa, caraca, deve ser alguma coisa que tá em curto nesse PC, não é possível. Fui lá, testei a placa de vídeo do PC em outro lugar, funcionou a placa de vídeo normalmente. Testei as memórias RAM, funcionou. Testei o processador também, eu retirei o processador aqui, funcionou. A única coisa que não tava ligando mesmo era a placa-mãe. E aí realmente, galera, a placa-mãe estava em curto, certo? Como é que eu vou saber que a placa-mãe tá em curto? Você vai ter que ter alguns equipamentos, mas se você não tiver equipamentos, não tem problema, leva a placa-mãe num técnico ou leva seu computador num técnico. E eu quero demonstrar aqui pra vocês como é que é uma placa-mãe em curto, tá? Ou algo do tipo. Se algum dos capacitores da placa-mãe tiverem em curto, ela já não vai ligar, tá? Ela já não vai ligar, com certeza vai dar problema. Alguma trilha corrompida também, porque vocês podem conferir que a placa-mãe, ela tem várias trilhas aqui, né, e tal. Ela é uma placa-mãe que tem vários circuitos impressos, então se alguma trilha estiver corrompida, provavelmente ela vai entrar em curto, não vai ligar. E aí eu fui lá e comprei essas duas ferramentas aqui, né, para eu poder ter mais parâmetros em relação a curto de placa-mãe e temperatura. Eu comprei esse medidor de temperatura aqui, né, que eu consigo medir a temperatura dos componentes, e eu comprei esse multímetro aqui para poder medir a tensão dos componentes eletrônicos e tudo mais. Quando eu tentava ligar esse computador, né, com essa placa-mãe aqui que eu falei para vocês que eu comprei no Mercado Livre e tudo mais, eu notei que um capacitor, quando eu ligava, ele esquentava muito, mas muito mais que os outros. Aí eu até achei estranho isso. Aí eu fui lá, coloquei o multímetro nele, certo? O multímetro aqui para poder medir a tensão aqui do capacitor e tudo mais. E ele é o único diferente dos outros. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, o capacitor que eu acusei de estar em curto foi esse daqui, olha só. Que esse aqui é o que esquentava mais de todos eles, os outros estavam lá em 20 graus, esse aqui já estava em 70 graus, mesmo sem ligar a placa-mãe, tá? Então esse aí também é um fator bem interessante para você ver se a placa-mãe está em curto ou não. Aí eu vou lá e coloco meu multímetro aqui em um capacitor comum, certo? Que esteja funcionando. Ele vai dar uma resistência lá, ó, tá vendo? Ó? Ele tá dando uma resistência. Coloco em outro capacitor, aqui por exemplo, tá dando resistência, olha só. Agora eu vou colocar no capacitor aqui que eu acusei estar em curto. Olha lá, ó, ele não deu resistência, no caso ele está passando diretamente a tensão.